Quinta-feira, Sidney Costa falando. Vamos continuar lendo o nosso livro. O capítulo passado foi o capítulo 5, então vamos continuar do capítulo 6. Então o capítulo de hoje chama Deixe sua luz brilhar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim também que brilhe vossa luz diante dos homens. Mateus 5, 14 a 16. Então, nessa primeira sessão, o principal foco são as lições de Jesus que estão principalmente associadas à forma como conduzimos nossas vidas, como exercemos a autoliderança. Assim, parece apropriado fechar a sessão apresentando as lições que outras pessoas podem aprender por nosso exemplo. Na verdade, a essência da liderança, em muitos casos, é o modelo fornecido pelo líder. As pessoas prestam muita atenção ao que os líderes fazem, como vivem, como tratam os outros. Essa é uma grande responsabilidade. Qualquer ação imprudente, não ética, que vise a atender o interesse pessoal, certamente sabotará qualquer tentativa de liderança positiva. Por outro lado, a visibilidade da liderança é uma tremenda oportunidade. Podemos projetar e expandir nossa liderança positiva através de nossas vidas. Precisamos agir conforme o discurso. Pessoalmente, posso dizer que essa ideia tem sido um desafio constante em minhas funções como professor universitário, como consultor e talvez mais ainda como pai. Ao exaltar as virtudes de dotar outras pessoas de empowerment para meus alunos e clientes, percebo que preciso sempre me esforçar para praticá-lo junto com eles. Quando me fazem perguntas e percebo que eles próprios precisam fornecer as respostas, como que tipo de desafio pessoal ou projeto de autoliderança da minha turma precisa apontar, procuro conter meu desejo de fornecer a resposta que meu próprio ego e opinião me impelem a revelar. Em vez disso, eu os incentivo a tomarem suas próprias decisões. Quando tento transmitir a meus filhos, princípios e valores morais, estou dolorosamente consciente de minha obrigação de demonstrar ações éticas em minhas próprias escolhas. Quando fico tentado a ignorar um erro na conta cometido pelo restaurante a meu favor, aponto o engano ao caixa e mostro aos meus filhos a importância de optarmos pela honestidade em casos idênticos. Na verdade, somos como lâmpadas que precisam de limpeza e cuidado constantes, para que possamos brilhar com intensidade e eficácia. Todas as demais lições encontradas na presente sessão culminam nesta realidade poderosa. Jesus desafia líderes a deixarem que brilhe a luz deles diante dos homens. Ele salienta que não devemos ocultar nosso exemplo e sugere que isso deve ser feito de maneira construtiva e saudável. Também é importante manter nossas ações consistentes com nossas palavras. Novamente estamos falando em agir conforme o discurso. Jesus nos deixou a seguinte mensagem em relação a esse tema. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Mateus 21, de 28 a 31. É óbvio que não basta dizer as palavras certas. Precisamos agir e viver conforme o discurso. Fazer o contrário é como desviar e deformar uma luz. Ficamos sem saber onde ela está brilhando e o caminho que está iluminando. Sabemos que um dos maiores problemas resultantes das ações inconsistentes com o discurso é que isso gera desconfiança. Como as pessoas podem confiar na nossa mensagem e responder positivamente à nossa liderança se elas não acreditam no que dizemos? Apesar de ser tão básica e simples essa ideia,
é muito poderosa. A sinceridade e a honestidade fornecem uma base sólida para a liderança, permitindo que as pessoas depositem confiança e se comprometam com o líder. Um caso impressionante que ilustra bem essas ideias é fornecido por Ricardo Sandler, CEO da empresa brasileira Senco, especializada na produção de equipamentos. Após enfrentar períodos de muito estresse e problemas de saúde, e ao perceber que seus empregados estavam desmotivados devido à sua liderança disciplinadora e de linha dura, Sandler se comprometeu a adotar um estilo autogerenciável que revelasse a capacidade de autoliderança em outras pessoas. Primeiro, ele se concentrou em servir de exemplo. Reorganizou-se antes de reorganizar a empresa. Diminuiu o ritmo, mudou sua rotina de 18 horas de trabalho e começou a permitir que outros tivessem maior comprometimento e propriedade psicológica em relação à empresa. Modificou completamente seu estilo de gerenciamento, empowerment e delegação passaram a ser os lemas de sua liderança. Sandler passou a defender o empowerment de empregados e adotou medidas para criá-lo. Removeu 9 camadas de gerenciamento e delegou grande parte de sua autoridade na tomada de decisões, permitindo que trabalhadores tivessem autonomia para estabelecer seus próprios horários, votar em todas as decisões importantes da empresa e, em alguns casos, até definir seus próprios salários. Ao reconhecer que a consciência do status gerencial e a hierarquia existente eram os maiores obstáculos ao gerenciamento participatório, concentrou-se em manter gerentes fora do processo democrático de tomada de decisões. Gerentes só eram contratados ou promovidos após a aprovação dos seus futuros subordinados. 2 vezes ao ano, os subordinados avaliavam os gerentes e todos os empregados avaliavam a credibilidade e a alta gerência da empresa. A força de trabalho de Sandler confiava na sua liderança, pois ele sustentava o que dizia através do seu comportamento. Sandler nos surpreende ao descrever em suas próprias palavras o ambiente criado para sua força de trabalho, que ele tem na mais alta estima e considera muito responsável. Os empregados podem escolher a cor das paredes, eles podem escolher seu próprio horário de trabalho, eles podem se vestir da forma que acharem mais confortável. Eles podem fazer o que bem quiserem. Cabe a eles, portanto, perceber a ligação entre produtividade e lucro e conseguir agir consoante essa relação. Ele deixou sua própria luz brilhar como a coluna de sustentação da sua liderança, e a empresa respondeu sob a forma de desempenho. Por exemplo, um aumento de 600% nas vendas. Lealdade e confiança. Segundo as palavras de um dos trabalhadores, a Senco se tornou um local de trabalho paradisíaco. Ninguém quer sair daqui. Como sempre, Jesus apresenta um tremendo desafio. Ele diz: Vós sois a luz do mundo, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Em algumas perguntas ecoam em nós, ainda sem resposta. Que tipo de luz forneceremos? Será moral e compassiva? Quem está na casa? Que pessoas precisam de nós para iluminar o caminho? Aonde levará essa luz daqui por diante? Que tipo de liderança estaremos demonstrando por meio de nossa vida? Essas são perguntas que merecem maior reflexão por parte do líder. A principal lição é que, como líderes, nossa luz está sempre brilhando e não podemos escondê-la sob um capuz. Essa é a mais pura verdade, mesmo que não a reconheçamos. De nada adiantará bancar o avestruz enterrando a nossa cabeça na areia ou sob um capuz. A luz de nossa liderança continuará brilhando. Às vezes a vida nos proporciona oportunidades de aprendizado por intermédio de algumas das fontes mais improváveis. Quando nosso enorme gato de estimação está com vontade de brincar, ele pode correr para uma poltrona ou um sofá e enfiar a cabeça debaixo da almofada, aparentemente supondo que está bem escondido. O seu grande corpo peludo, com um traseiro avantajado, domina a cena, oferecendo a todos uma bela visão cômica. Na realidade, líderes não podem esconder suas escolhas e ações por muito tempo,
se é que conseguem escondê-las. Assim como os felinos, eles também deixam fortes vestígios quando tentam fazer isso. O fato de a luz de um líder brilhar tanto aos olhos do público representa, ao mesmo tempo, a grande oportunidade de ser um líder e o fardo a ser carregado por estar no caminho. Líderes eficazes permitem que sua luz sirva como um farol luminoso para que os seguidores revelem a mais intensa luz própria. Então hoje a gente acaba a parte 1 e amanhã parte 2 começa. Tenha um bom dia.